Esse sangue fluiu de Adão, quando Deus soprou na sua narina o fôlego de vida. Adão não tinha um pai ou mãe, o sangue veio direto de Deus. Deus formou um corpo do pó e soprou dentro dele o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente, portanto o sangue se flui e Adão e veio de Deus. Como o sangue que fluiu de Jesus, do seu corpo, veio de Deus, veio também de Deus. Bem, quando Adão pecou, ele perdeu a glória, a presença divina de Deus, ele perde ali, a presença foi retirada, a presença divina de Deus foi retirada. E veio uma aliança, a aliança começa com sangue, a nova aliança começa com sangue, e cobriu ali o homem ali representa ali a promessa da redenção, que seria, que viria a promessa da redenção. Era a sombra daquele que viria, trazendo a redenção de sangue, que ele seria a nossa oferta. A nossa oferta, Cristo foi a nossa oferta, derramado ali no Calvário. Que promessa da gloriosa que retornaria. Então, quando Deus vestiu aquele casal ali com pele de animal e sangue derramando, escorrendo, ele estava figurando a Cristo, que retornaria novamente. Nós ali estava afastado da presença de Deus. Nós estava afastado da presença de Deus, sem nenhum acesso com a presença de Deus. Mas o sangue já clamava, o sangue de Abel, que foi derramado ali, que Abel figurava a Cristo, foi derramado ali no Calvário. A terra começou a clamar o sangue de um inocente, o sangue de um justo. Começou a clamar e chegou até a Deus, chegou até o céu. E ali Deus veio e chegou com Caim. Caim, olha, o sangue do teu irmão clama-me. Então ali o sangue foi o sangue de um justo, o sangue inocente, o sangue de um santo. Santo porque Abel, ele era separado das coisas do seu irmão. Abel não se aproximava das coisas do seu irmão, porque o seu irmão só praticava o mal, só praticava a maldade, só praticava a iniquidade. Então a Bíblia diz que Abel, ele era justo. Ele era justo porque as suas obras eram justas diante de Deus. Mas o seu Caim era má. Era má. Então ele se afastava. Se afastava do modo, da atitude do seu irmão. Então era uma separação. Então ele era o quê? Santo. Ele era santo. Então a promessa da redenção veio se cumprir. Veio se cumprir. E foi se cumprindo, foi derramando sangue. Começa com a história real, da previdência de Deus. A providência de Deus começa em Abraão. Abraão começa ali a oferecer sacrifício, começa a oferecer holocausto, começa a oferecer adoração. E era sangue. Veja, irmão, veja veja que o sangue, ele é muito precioso. O sangue é muito precioso. Veja que Deus, ele olha para o crente ou o cristão. Ele não olha para a atitude que o cristão é, se ele é bonzinho, ele é bom. Não, ele olha para o sangue. É o sangue que está no homem. Ele olha para o sangue, ele olha para o seu sacrifício, que foi feito lá na cruz do Calvário. Então ele olha dessa forma. Ele olha para o sacrifício. Enquanto Deus está olhando para o sacrifício, o homem não é exterminado. O homem não é exterminado da presença de Deus. Ele olha para o sacrifício. O homem não é exterminado da presença de Deus. O homem,
Deus tem a misericórdia ainda. Há sangue ainda que Deus vê. O sangue, ele olha, aí ele passa por cima. Passa por cima. Ele passa por cima, não mata. Porque o sangue é vida. O sangue é vida. O sangue é vida. E a uma aliança é o sangue, cobriu com a promessa da redenção, e o que a promessa da glória retornaria, pois onde você vê o sangue, sempre você vê a glória. Como foi que Abel soube que a sua oferta foi aceita? Como foi que Caim, que sua oferta foi rejeitada por causa do fogo? Eles souberam que a sua adoração foi aceita por causa do fogo. E Abel viu que Deus tinha aceitado. Agora Caim viu que o fogo não tinha descido na sua oferta. O fogo não desceu como desceu na oferta do seu irmão. Então ele viu que Deus tinha rejeitado ele. Ele sentiu que Deus tinha abandonado sua oferta. Tinha aceitado do seu irmão, mas não dele. Então dali diante entrou o ódio, entrou a inveja, entrou centenas, milhares e milhares de milhares e milhares. Foi entrando na consciência do homem. A maldade se estendeu. Dali diante o homem foi tomando parte ali da iniquidade, do mal. Através de quem? Através de Caim. Porque Abel, que figurava Cristo, partiu, saiu do meio dos viventes, assim como Jesus Cristo também, ele ia sair do meio dos viventes. Como assim, irmão Augusto? Ele ia ser morto. Então ele ia sair do meio dos viventes. Então ali ele pagou um alto preço. Mas no terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscita, ele dá a vitória a nós, ele foi vitorioso, triunfantemente, triunfou ali, derrotou a morte, derrotou os agrilhões do pecado e tomou a chave do inferno e da morte. A chave estava com ele, a morte da chave estava com ele, com Cristo agora. Cristo agora é o dono da chave. O diabo não tem mais chave nenhuma. O diabo não tem chave alguma. Mas não tem. O diabo perdeu. Então, Deus sempre, ele queria sangue. Ele queria sangue. Como foi, assim no Velho Testamento, pois o fogo sempre vinha no Antigo Testamento, quando sangue era usado. Abel soube que a sua oferta foi recebida porque o fogo veio. O fogo vinha constantemente, frequentemente, quando o fogo era usado. Quando Moisés usava o sangue, o fogo veio. Quando Elias usou o sangue, o fogo veio. E muitas vezes no Antigo Testamento vimos isso. Davi viu o fogo quando o sangue era usado. Salomão viu o fogo no templo, quando a glória de Deus caiu. O fogo desceu. Por quê? Porque no templo tinha que ter derramamento de sangue. O sacrifício chamou a atenção de Deus. Trouxe Deus à cena. E ali o fogo tomou conta ali do templo. A glória de Deus encheu ali o templo, que os sacerdotes não puderam ali nem ministrar. Não puderam ministrar. Então ali diante o poder de Deus era sobrenatural na vida do cristão, na vida do justo. Deus tinha um compromisso muito notório com o justo. Deus lembrava da sua oferta de sangue, desde o princípio com Abel. E ali diante, o sacrifício dele, o plano dele,
que era ser feito desde antes da fundação do mundo, desde o seio de Deus, quando ele estava no seio de Deus, o pensamento estava ali, o pensamento era a palavra, o pensamento era o logo, o pensamento se fez de carne, o pensamento era Deus, o pensamento era Deus, o pensamento era a palavra fez de carne e habitou em nosso meio. Seus discípulos viram a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o fogo veio quando Elias usou o sangue. Vimos também que Davi usou o sangue, o fogo desceu. Salomão viu o fogo no templo, a glória de Deus Shekinah encheu a casa. O sangue traz a glória, o sangue atraiu a glória, o sangue de Jesus traria a glória de Deus para a igreja. Lembre-se, no dia de Pentecoste também, quando o sangue foi escorrido lá no madeiro, no dia de Pentecoste, o fogo caiu, o fogo desceu, né? Em línguas de fogo desceu sobre os santos, o santo primitivo, a igreja primitiva. O sangue de Jesus trouxe fogo ao Pentecoste. Sempre no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o fogo tinha que trazer, o sangue tinha que trazer o fogo. Era necessário um cordeiro. No Antigo Testamento havia verdadeiramente um cordeiro profético sendo mencionado 33 vezes no Antigo Testamento. Então era necessário vir um cordeiro. Quando a Bíblia diz que é necessário, porque é necessário. Por quê? Porque já havia se cumprido, já tinha se cumprido. Então tinha que haver a necessidade ao povo de Deus. Tinha que haver a necessidade do povo de Deus ser concretizado na vida deles. Então tinha que ser cumprido. Veja que necessário significa uma coisa que já se houve, que já tinha acontecido, já tinha se cumprido. Então era necessário que o cordeiro tinha que ser morto, como os outros cordeiros foram mortos, como os outros cordeiros passaram pelo fogo. Então Jesus ia passar também pelo fogo, o fogo da aflição, né? O fogo da aflição, o fogo do sofrimento. Ele ia ser batizado com esse fogo, né? Com esse fogo. Qual fogo, irmão Augusto? O fogo do sofrimento, né? O fogo do sofrimento que ele ia passar ali na cruz do Calvário, aquela agonia na cruz. Isso era o batismo dele. Veja que ali o cumprimento do batismo ali só era para cumprir as escrituras. Quando ele foi batizado ali nas águas, só era para cumprir o que ele disse: deixa que se cumpra a justiça de Deus. Então a justiça de Deus se cumpriu ali, aonde? No Cordeiro, se cumpriu ali no Filho. Quando o Filho ali foi batizado ali nas águas, ali figurava quem? Figurava o Cordeiro. O Cordeiro do Velho Testamento? Não, o Cordeiro que viria para o Novo Testamento. Aquele Cordeiro ali, que era animal, que derramava sangue, não cobria o pecado da humanidade, né? Não salvava a humanidade do pecado, né? Não apagava o pecado da humanidade, não perdoava o pecado da humanidade, apenas cobria. Assim como Adão foi coberto com aquela veste sanguentada, assim também todos passaram por esse processo, né, de cobrimento, né? Até mesmo os sacerdotes também. O sangue era aspergido sobre eles, né? O sangue era aspergido sobre a vida deles. Veja que quando Deus desceu dali do monte, né? Ele desce do monte. Não faz que Moisés suba de novo no monte. Ele mesmo desce. Ele desce e diz para Moisés:
é, unge aí unge o povo aí com sangue, né? Passa o sangue no povo aí, passa o sangue no povo. Então naquele momento, Moisés ali, ele derrama o sangue ali, né? O sangue, olha só, quase 2 milhões de pessoas ali, o sangue foi derramado ali sobre aquelas vidas, aquelas almas, o sangue ali cobriu eles. Então, dali em diante, ali era figurativo, dali em diante era profético. Êxodo 12, um cordeiro por cada família. Veja que em Êxodo 12, o cordeiro, ele era, né, ele era para as famílias dos hebreus, né? Cada família tinha um cordeiro e cada família cuidava do seu cordeiro, cada família tinha acesso ao seu cordeiro. Então eles cuidavam do cordeiro, né, tratavam do cordeiro, tirava todo ali os espinhos, o carrapicho que tivesse ali no cordeiro. Era como se fosse um animal de estimação. Não, era muito mais do que um animal de estimação. Eles tinham que ter também até sentimento por aquele animal, porque aquele animal figurava eles. Figurava eles porque aquele é como se fosse eles, irmão. É como se fosse ele, como se fosse a vida dele, aquele animal. Então eles tinham que dar como se diz, ter um cuidado com aquele animal. Ter um grande cuidado com aquele animal, para que aquele animal não se ferisse, né? Porque aquele animal ali estava ali naquele lugar ali com eles, aguardando ali um sacrifício, que aquele animal seria um sacrifício, seria entregue ao sacerdote, a levar de sacrifício, né, em prol dele, em prol daquela família, que aquele animal estava representando toda aquela família, e toda aquela família tinha que levar aquele animal sem um defeito, sem nenhum defeito, aquele animal tinha que ter. Então aquele animal, que era o cordeiro, ele tinha que ser um cordeiro apenas de 1 ano. Apenas de 1 ano. Mais do que isso não seria aceito, né? Tinha que ser 1 ano. O cordeiro. Por isso que diz cordeiro, que era 1 ano. Era 1 ano de vida. E tinha que levar, né? E dali diante. Não é como hoje em dia, irmão, você está ali cuidando de uma vaca, vamos supor assim, uma vaca, um animal, assim, um boi. Você está cuidando ele desde bebezinho. Desde bebezinho você está cuidando ele, está tratando ele. E ali até você chega ao ponto de ter sentimento por aquele animal, né? Mas o certo não é ter sentimento pelo animal, porque aquele animal ali vai ser morto para ter um sustento. E naquele momento que tu for matar aquele animal, você não sinta dor por ele, né? Você não senta remorso por ele. Então, mas aquele animal era diferente de que um animal que nós tratamos, cuidamos para o nosso benefício, né? para o nosso sustento. Não, aquele animal era diferente, muito diferente. Aquele animal tinha que ter bem um trato bem diferente mesmo. Ele não tinha que ter nenhum defeito, não tinha que ter nenhuma ruga, não tinha que ter mancha nenhuma. Então era entregue para o sacerdote. O sacerdote ele ia examinar aquele animal. Se aquele animal tivesse algum defeito, ele não aceitava. Então quer dizer que aquela oferta ali, aquela oferta ali era você entregando para Deus, representava você ali naquela figura ali. Representava você, representava aquele, né, que um dia seria morto. Então, o sacerdote, ele olhava, observava. E se caso ele visse algum defeito, ele não aceitaria. Andava de volta.
né? Então a família aquela família ali perdia, né? Perdia a chance, de Deus perdoar eles. Então, irmão, é muito importante o sangue, né? O sangue é muito importante para a nossa vida. A Bíblia diz que o sangue de Cristo é que purifica todo o nosso pecado. É necessário o sangue. Então, para Deus, quando Deus olha para ti e para mim, Ele vê o sangue de Cristo. Ele não vê teus defeitos. Né? Ele não vê teus defeitos. Não, Ele não olha para o teu defeito, Ele olha para o sangue de Cristo. Por isso que Ele te perdoa e sara toda a tua ferida. Aqui, nesse detalhes aqui, acontece que existia duas aves vivas. O sacerdote pegava duas aves vivas e ali ele matava uma delas. O sangue daquela ave começa a pingar em vaso de barro. Esse vaso de barro, figuravelmente, Cristo. O barro era Cristo, que era a carne. Né? Até que todo o sangue saía da ave e caía dentro do vaso. O sangue foi jorrado lá na cruz do Calvário. O sangue caiu, jorrou, escorreu ali, naquele momento. Né? Caiu. E aquele sangue que era cortado daquela ave ali, o sangue dela tinha que descer todo dentro de um vaso de barro. Veja que barro representa Cristo, o sofrimento de Cristo. Seria o que? Escarlate, né? Ali ele pega a ave viva com ela e ele pega o pau de cedro. Olha, tudo, irmão, indica, irmão, ali no tabernáculo leva ao sacrifício de Cristo. Tudo aquilo que Deus requeriu dos sacerdotes, Ele requeriu o tabernáculo ali, né? Deu todos os detalhes como seria o tabernáculo, Ele deu todos os detalhes como ia apresentar o tabernáculo, para que o tabernáculo seria, né? Para que ofício, né? Para que ofício que o tabernáculo ia ser representado. Então era para Deus, ofício para Deus. E dali, tudo ali no tabernáculo era Cristo. Era Cristo, figurando a Cristo e figurando também o gentio, a humanidade. Tudo ali representava a nós também. Não somente a Cristo, mas também a nós. O tabernáculo, por que o tabernáculo? Porque o tabernáculo era Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Então ele pegava a ave viva ali com ela, e ele pega ali o pau de cedro, que representa a cruz, que Jesus ia ser morto na cruz, né? E pega ali o escarlate, né? O escarlate quer dizer que ele ia ter um sofrimento, né? Ia ter um sofrimento ali por nós, ali na cruz do Calvário, né? Cristo pega o zopo, que é a fé. Então tudo estava detalhadamente ali no tabernáculo. Tudo que o sacerdote usava ali figurava a história de Cristo, né? Figurava como se diz, o altar onde Cristo ia ser apresentado para Deus, ao nosso favor, né? Ao nosso favor, que seria redenção. Sangue levaria a redenção. A ave que morre é a sua morte. Olha, tudo detalhadamente. Aquilo ali figurava tudo ali mostrando a Cristo, como seria, né, a sua morte. E a ave viva, aquela viva, representava a ressurreição. Porque ele mata uma, né? Ele corta o pescoço da outra, derrama o sangue até o sangue vazar todo, né? Numa bacia ali de barro, né? Um vaso de barro, o sangue desce, o sangue vaza
E ali, aquela ave ali que ficou, aquela ave que ficou separada, figurava a ressurreição. Ressurreição. E ele pega o pau, que é o cedro, que é a cruz, né, que é o madeiro, né, representa que ele ia ser transgredido, né, transgredido ali na cruz do Calvário, pelas nossas transgressões, moído, né, ele foi moído, ele foi chicoteado, ele foi cuspido. Então houve um grande sofrimento de Cristo ali no Calvário. Houve ali o que ele disse para os discípulos: vocês querem o meu batismo? E eles disseram: sim, nós queremos teu batismo. Ele não sabia que Jesus estava falando do sofrimento dele lá no Calvário, e que ele ia sofrer. E o vaso de barro, simbolicamente, fala do corpo e a carne de Cristo. Ele pega o sangue e aspeja no leproso 7 vezes. Veja, foi por isso que quando ele se aproxima daquele leproso, ou o leproso se aproxima dele, e o leproso diz assim: eu quero ficar limpo. E Jesus diz assim: então fique limpo. E ali diante ele fica limpo da sua lepra, e ele disse: vai agora e apresenta para o sacerdote que Deus fez contigo, fez com a tua vida. E ali representa que ele foi limpo da sua lepra. Então o que é lepra? É o pecado. Então ali foi livre do pecado, ali ele foi limpo do pecado, ele foi limpo da lepra, ele foi limpo ali das suas transgressões, da sua maldade, sua iniquidade, ali tudo foi limpo através da cura milagrosa, da cura divina que aconteceu ali com aquele leproso. Então ele vai se apresentar ali para o sacerdote, o que Deus tinha feito com ele. Jesus Cristo disse. Então, meu irmão, a lepra, ela representa hoje a espiritualidade do pecado. Do pecado. É o pecado no homem, né? A lepra, ela tem que estar limpa, ela tem que ser limpa, o homem tem que ser limpo dessa lepra, tem que ficar limpo. Você vai olhar na Escritura, né, no Antigo Testamento, Deus disse para aquele homem ali, né, que era um soldado ali da Síria, né, o general da Síria, que tinha lepra, o corpo dele todo era leproso, e ali ele tinha que se banhar, né, porque o profeta disse para ele se banhar 7 vezes, e ali ele não queria se banhar, mas o outro insistiu até que ele foi, desceu as águas, se banhou 7 vezes e ficou limpo da sua lepra. Ficou sã, ficou puro, ficou como a pele de uma criança recém-nascida, e ali ficou limpo da lepra. Assim Jesus também deixou aquele homem limpo. Por quê? Porque Jesus Cristo era o Cordeiro. Era o Cordeiro que limparia o homem do pecado, da humanidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa é a vontade de Deus. Essa é o plano de Deus. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus sendo concretizada em Cristo Jesus. O plano de Deus sendo concretizado em Jesus. Então, e fosse o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam na pisada daquela fé de Abraão, ou sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então, veja que a Bíblia diz que Abraão, Deus ensinou a Abraão a circuncisar os seus queridos, né? Os seus queridos da sua casa, da sua linhagem. Então, quando a lei veio para Moisés também recebeu a mesma circuncisão que Abraão recebeu. Então Deus disse para Moisés circuncidar todos que eram da linhagem de Israel, todos que veio de Israel. Então aqueles também que eram estrangeiros também poderiam circuncidar. Mas só que Moisés se esquece de circuncidar o seu filho. Então Deus queria matá-lo. Deus procurava matar Moisés. Por quê?
porque ele não queria cumprir a promessa que Deus tinha prometido para Abraão. Abraão circuncidou toda a sua família, então Deus queria que ele também circuncidasse toda a sua família. E ele, por ele não fazer aquilo, esqueceu, talvez ele esqueceu totalmente, né? Esqueceu, e Deus estava à procura de matar Moisés. E aí a sua esposa viu que Moisés não queria fazer, ou talvez ele esqueceu mesmo, ele esqueceu, e a mulher dele chamou ele de sanguinário, porque Deus ia matar ele, ia matar a sua família toda. Então Moisés foi chamado de sanguinário, porque não queria obedecer às promessas de Deus. Todo homem deveria ser circuncidado, né? Circuncidado. Então assim, meu irmão, a palavra de Deus é essa. Assim que Deus faz, que Deus promete, cumpre com a sua palavra. Ele sempre vai cumprir com as suas promessas nas nossas vidas. Então Deus, ele tem algo a fazer comigo, contigo, né? É assim que Deus trabalha. Então a graça foi dada a Cristo e a lei foi dada a Moisés. Então hoje nós estamos na graça. Fomos libertos pela graça, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado lá no Calvário, trouxe a graça para nós. Então se não fosse a graça, nós já era para nós sermos consumidos. Mas se a graça, a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça nos trouxe a livre acesso a estar na presença de Deus. Nós temos livre acesso de entrar na presença do Deus Altíssimo, entrar no lugar dos santos dos santos. Então aqui nós estamos no lugar dos santos dos santos, porque entramos de cortina dentro, né? Lá no lugar onde todos deveriam estar. Era usado Abel de sua oferta agradável, aleluia, aceitável diante dos olhos de Deus. Então, meus irmãos, primeira vez no Getsêmani, o seu suor se tornou em sangue. Segunda vez, quando ele fica diante do conselho judeu, eles batem no seu rosto, eles arrancam os seus cabelos. De acordo com Isaías 50, isso está dizendo que no livro de Isaías 50, eles arrancam, né, o cabelo de Jesus. Vão arrancar, porque é profecia, está profetizado que ia acontecer isso. Então a Bíblia, ela é toda profética. A Bíblia diz que os soldados colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. E essa terceira vez, quando ele é levado a Pilato, o sangue escorreu. Pois depois chicotearam. Veja, a quarta, o sangue desceu, o sangue derramou, o sangue jorrou. Na próxima vez, na quinta, veja, a Bíblia diz que eles pegaram as suas mãos